Que o Senhor dos céus e da terra abençoe a todos nesse dia. Queridos irmãos, irmãs e as pessoas recentes, pessoas pela primeira vez, e a todos os irmãos, todos aqueles que têm a oportunidade de ver o ensinamento, uma saudação com muito carinho de minha parte e meu desejo que Deus sempre esteja com vocês, os abençoe, os guarde, os respalde. Deus ouça sempre suas orações e Deus esteja sempre auxiliando no que vocês precisarem. Que meu Senhor os abençoe. Podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares. E antes de iniciarmos, tenho aqui uma pergunta que me fizeram. Bom, mais que pergunta, é mais bem como uma recomendação, porque tem irmãos ou irmãs que publicam nas redes sociais. Digamos que não é que vai lhes proibir que vocês tenham suas redes, suas comunicações, que vocês também, pois tenham esse método agora da tecnologia, da modernidade em que vivemos, mas sim sermos muito sábios e cuidadosos. Ainda que eu penso que as pessoas que fazem isso são pessoas que não foram libertadas completamente e, por isso, fazem essas coisas como sem sabedoria, e que sobem vídeos relacionados com a igreja. Digamos que a igreja tem as suas redes, como se diz, irmão? Se diz suas plataformas, seus canais, não é? Seus canais. Tem a igreja. E a igreja vai informando a todos os irmãos os ensinamentos, os estudos bíblicos, perguntas e respostas, e certamente uma ou outra atividade na igreja. Então a igreja faz essas coisas. Mas tem pessoas que tomam do que a igreja informa, então eles têm por sua conta, seu canal ou a sua conta, e sobem, não sei por que o fazem. Alguns certamente querem ganhar dinheiro ou enfim, ou ter adeptos, seguidores. Mas, por favor, não usar o da igreja, porque isso deve ser muito respeitado, que também se vestem, tiram fotos para ir à igreja e dizem: vejam, essa é a minha foto, veja como eu vesti hoje para ir à igreja, veja como eu estou vestido para ir ao culto de ensinamento, vou a tal lugar. Então começam a formar como um filme do que estão fazendo, enviá-los, pois, às suas redes, para que seus seguidores leiam, vejam estas coisas. E isso, pois, é como um mau exemplo, porque depois começam todas as pessoas a enviar vídeos, coisas que realmente não valem a pena e que, de repente, pois isso prejudica você, sua vida espiritual também, porque você se torna como ambicioso, como uma pessoa orgulhosa, pretensiosa e quer ter muitas pessoas, muitos seguidores. Então, não use os produtos da igreja, digo eu, por favor, para fazer estas coisas que vocês estão fazendo. E também, por exemplo, em muitos trabalhos que faz a igreja, vocês as copiam, das pessoas que estão fazendo isso, copiam e vão lá e põem em seus canais, como se fossem uma novidade sem ser. Também começam a compartilhar explicações e dar explicações às pessoas sobre os temas bíblicos ou ensinamentos, sendo que já foram dados ou explicados nos canais da igreja. Então, por favor, as pessoas lhes foram chamadas, feito algum chamado de atenção a respeito, e se irritaram e se retiraram da igreja. Se isso acontece, é que por isso eu digo, são pessoas que não se converteram, que não estão libertadas, porque se irritam e se afastam, então, porque estão fazendo na igreja uso desses trabalhos, dessas coisas que não se devem fazer. E usando todo o material, tudo que é da igreja para eles fazer por sua conta, mas torcem
também torcem a informação e de toda maneira tem muitas pessoas que se confundem. Tem muitas pessoas confusas por tantos conteúdos que publicam. Precisamente na semana passada também um personagem, não sabemos, que pôs-se a publicar em redes sociais que afinal havia um profeta no mundo e começou a dar um sermão sobre esse profeta no mundo e falando tudo isso, e isso não é correto. Teve imediatamente que pôr, não é, atenção a esses eventos, acontecimentos, porque isso é um mal que nos fazem, e também meu prestígio e também minha segurança está em jogo, porque se põe a publicar ao mundo tantas coisas de que eu sou isso ou outro, então, pois já começa todas as pessoas a seguir e a, não é, a invadir, pois minha privacidade, e em nenhum lugar, pois, terei tranquilidade nem paz. E até o diabo também se irrita, porque ao diabo lhe dá tanta inveja pelo trabalho que fazemos para Deus. Então põe o diabo as pessoas que lhe dá inveja, dá ciúmes, pessoas incrédulas, pessoas que não creem em Deus. Então vão começar a dizer, bom, vamos perseguir aquele fulano de tal porque estão dizendo que é isso, o outro e o outro. Então, isso lhes conto o que aconteceu, estou dizendo aqui, eu sei que em muitos países vão ouvir esta informação porque realmente a internet e toda essa tecnologia está em nível mundial, para que os irmãos, as irmãs, por favor, sejam prudentes, sejam sábios, respeitar o que a igreja publica. Vocês, se têm seus canais, vocês sejam criativos, façam suas próprias coisas à sua maneira, vocês criem suas coisas mesmas e fazem isso, mas não inclui a igreja nisso, porque também há muita informação errada, torcida, que não está correta, que não concordam com o que nós estamos ensinando. Então, por favor, peço-lhes que se abstenham de fazer isso, e se tem alguém que está fazendo isso e se irrita é porque não se converteu, é porque está como tem alguma doença na cabeça, certamente. Portanto, que tem que pedir a Deus e não nos convertermos em pessoas vaidosas. Por aí saiu uma pessoa na porta dizendo, veja, no dia de hoje me correspondeu estar aqui na porta para receber as pessoas. E começa a mandar o vídeo e a informação, pois, a seus seguidores. Isso não leva a nada bom. Produz vaidade, produz orgulho, pretensão e não agrada a Deus. E Deus tira bênçãos. E espero que me fiz entender, porque realmente eu não sabia como falar para não ofender, mas também quero que saibam, me compreendam e que tenham entendido, pois, o requerimento. Muito obrigada e que meu Deus os abençoe e me desculpem, por favor. Então, que, claro, depois que se põe a nível mundial a dizer que Maria Luísa é profeta, pois na rua as pessoas vão me procurar para que eu lhes profetize, isso é o que vai acontecer? Para que eu lhes diga muitas coisas, então isso não é bom. Para mim isso não é bom. Porque meu trabalho é dentro da igreja. Meu trabalho é para a igreja do Senhor, para seus seguidores, para os que buscam a Deus, para as pessoas que amam a Deus, que querem a Deus. Então esse é o trabalho que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá dentro da igreja, para trabalhar ao Senhor dentro. Bom. Isso, pois, era o que eu queria dizer a vocês nesse momento, antes de começar nosso ensinamento de hoje. Bem, então vamos agora sim ao nosso ensinamento, que hoje nos corresponde Lucas, capítulo 10. Eu lhes havia dito que Lucas não leríamos todos os capítulos, porque é a repetição de Mateus, e o mesmo Marcos, repetição de Mateus. Mas o que eu destaco de Lucas são parágrafos que não estão em Mateus, que me pareceu muito importante que nós meditemos nele. E assim, pois, dessa maneira, com alegria em nosso coração, estaremos aqui meditando, aprendendo, tendo mais fé, amando mais a Deus,
Nossa fé cresce, a confiança que temos no Senhor cresce também. Deus ouve nossas orações. Deus ouve testemunhos. Como eu gostaria também de dar testemunho do que vivo, do que o Senhor faz, mas por modéstia não o faço, mas Deus sim, realmente está se manifestando, está cumprindo tantas promessas dadas faz tantos anos atrás. E o Senhor está cumprindo tudo ao pé da letra. E que formoso é. Sabem que Deus está revelando coisas, até do mundo, até de governos do mundo, até de presidentes. O Senhor revela, mostra muitas coisas e o Senhor diz que todos os governos e todas essas pessoas, esses chefes de governos no mundo que são postos, é porque Deus quis pô-los, porque diz que Ele põe e tira, e que Ele o faz para a bênção de muitos e também para castigo de muitos, diz o Senhor. E então Deus diz que Ele se faz notar dessa maneira para que as pessoas reajam e pensem que Deus existe e o invoquem e busquem a Deus quando se vejam nessas dificuldades, quando se vejam perseguidos, aparentemente, por um governo, pelo que seja, que se lembrem de Deus e que invoquem a Deus e busquem a Deus. Então o Senhor diz que Ele se faz sentir de diferentes maneiras. Portanto, que todos nós temos que respeitar as pessoas que nos governam no mundo, nos países, porque é Deus que permitiu que estejam aí, para bem ou para mal. Assim, mas isso sim, invoquemos a Deus e busquemos ao Deus Criador dos céus e da terra, a esse Deus verdadeiro que existe em espírito. A Ele é que tem que invocar. E verão como Deus, em qualquer lugar do mundo, se você está sofrendo e clama, Deus o tira do problema, o ajuda, o abençoa, o auxilia. Bendito Deus, isso é o que tem feito o Senhor com muitos de nós, porque essas são as experiências que vivemos em Deus. Bem, Lucas 10 diz, o verso 1, depois dessas coisas, quer dizer que o Senhor estava pregando acerca do reino dos céus, pregando também acerca da lei de Moisés. E por isso, no último verso que se lê aqui do capítulo 9, que não lemos, diz, o Senhor lhe dizia a todos os seus ouvintes, lhes dizia, ninguém que pondo sua mão no arado e olha para trás, essa pessoa não é apta para o reino de Deus. Ele queria que as pessoas, ou quer que as pessoas sejam firmes, seguras, de convicção, e tem que seguir em frente, sempre seguir em frente e não retroceder, nem olhar para os lados, senão seguir porque Deus, como Ele é real, Ele nos abençoa e Ele nos dá a vitória, Ele nos dá a felicidade e a paz em qualquer lugar do mundo onde estejamos. E por isso aqui diz, depois dessas coisas designou o Senhor também outros 70 e os enviou de 2 em 2 diante dele em toda a cidade e lugar aonde ele havia de ir. Então vemos aqui que, além dos discípulos, o Senhor enviou a 70 e os enviou para que pregassem, para que falassem do reino dos céus, para que testemunhassem acerca do Senhor Jesus Cristo. E lhes dizia, a seara, na verdade, é grande. Quer dizer, a colheita já estava, o trigo já estava, a aveia, prontos para recolher, os frutos já estavam. Diz, a seara, na verdade, é grande, mas os obreiros poucos. Se isso dizia o Senhor naquele tempo, nós hoje também dizemos o mesmo? Senhor, os obreiros são poucos. Envia obreiros. O mundo é muito grande. São milhões de pessoas que precisam de ti. Envia obreiros. Isso é o que nós hoje também dizemos ao nosso Deus. Diz, portanto, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, diz, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Bom, tinham que sofrer
as consequências de estar com Deus, andar com Ele e esperar no futuro viver a vida eterna com Ele. Então, as consequências eram que cada pessoa vai ter, pois, seus momentos difíceis de perseguição, diz que como cordeiros no meio de lobos. Mas ali em meio à tribulação, em meio aos dias difíceis que tenhamos, o Senhor sempre está conosco e nos livra. Nos livra da boca do lobo. O Senhor dizia a esses 70, lhes dizia, não leveis bolsa, nem alforge, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. O Senhor disse a eles que não levassem bolsa, quer dizer, não levassem dinheiro, nem levassem muito, uma mala, uma bagagem cheia de roupas, nem muito calçado, senão que bom que fossem aí como que estavam vestidos. Por que seria? O Senhor sabia que eles, no lugar onde iam para evangelizar, falar do reino dos céus, falar de Jesus Cristo, o Senhor sabia que eles iam receber cuidados das pessoas, porque além de todos os milagres que essas pessoas que eram de 2 em 2, que estavam trabalhando ou que foram-se para trabalhar de 2 em 2, Deus fez milagres e sinais, muitas curas a todas aquelas pessoas, muitos benefícios, e por isso eles, como agradecimento, davam às pessoas comida, hospedagem, sapatos, davam-lhes dinheiro, lhes dariam joias, bom, não sabemos o que mais. Isso era os presentes que eles davam, então eles teriam de sobra. E por isso o Senhor lhes disse que não se preocupasse em levar bagagem, nem calçado, nem roupa, não levem dinheiro, porque a vocês não lhes faltarão nada. Ali as pessoas vão lhes prover, porque as pessoas, em agradecimento por todos os milagres e benefícios que recebem, vão dar a vocês e terão o necessário. Diz, a ninguém saudeis pelo caminho, é que, naquele tempo, segundo conta usos e costumes daquela época, diz que uma saudação durava como 20 minutos. Durava a saudação? Então, se eles se punham a saudar a todas as pessoas que encontravam pelo caminho, pois ia todo o dia em saudar e não tinham tempo para evangelizar. Isso eu suponho, porque não tem aqui razão para dizer-lhes que não saudeis a ninguém pelo caminho, era para não perder tempo. Senão, seguir rápido e ganhar tempo, porque tem que evangelizar muitas pessoas. Em qualquer casa onde entrardes, primeiramente dizei, paz a esta casa. E se houver ali algum filho da paz, vossa paz repousará sobre ele. E se não, ela voltará sobre vós? Aqui ensina que o Senhor lhes dava essa potestade ao seu povo, àqueles enviados, e dava-lhes o poder também, onde eles, no lugar que entrassem, se eram bem recebidos, pois essa casa receberia bênçãos de Deus, porque os recebiam bem. Mas se em um lugar não os recebiam, e lhes diziam, não queremos saber nada, não entre, não é bem-vindo, muito menos queremos que nos fale de sua doutrina. Então diz que também a maldição, o castigo viria para essa casa, para essa família. Portanto, que isso aconteceu, foi o começo do trabalho que o Senhor fez naquele tempo. Mas esse trabalho nós também o vemos hoje realizado em nossas vidas. Nós também temos vivido essas experiências onde temos sido bem recebidos em uma casa, em uma família, em um lugar. Aceitaram a Deus, creram na palavra, em nossa pregação. E Deus tem abençoado grandemente a essas famílias, a essas pessoas, ou a esse povo. O Senhor tem dado tantas bênçãos, mas também temos experimentado
que aqueles que rejeitam a palavra do Senhor e que se tornam nossos inimigos, também vemos como o Senhor também os limita e lhes tira bênçãos. E essa pessoa, pois recebe, realmente como um castigo mais bem da parte do Senhor. E tudo isso nós também hoje vivemos de uma ou de outra forma. Temos experimentado essas coisas. Porque isso que estou lendo, mais de 2000 anos que foi escrito, e no entanto o Espírito Santo que está hoje conosco, vivifica tudo isso. E assim como eles viveram essas experiências naquele tempo, hoje nós vivemos as mesmas experiências, porque Deus é o mesmo, ontem e hoje. Portanto que isso é maravilhoso. Por isso não sei porque as pessoas dizem que a Bíblia já passou de moda. Isso não passou de moda. Quem sabe, bom, o livro, porque agora já tudo é digital, é? Bem, agora tudo, não é? Já não é tudo digital, não é? Mas esse livro, o escrito e o conteúdo, o vivifica o Espírito Santo, o faz uma realidade. Naquele tempo fez realidade, hoje o fez realidade conosco. E dentro de, digamos, 1000 anos, sejamos exagerados no falar, 1000 ou 2000 ou 3000, não sabemos quantos anos mais venha no futuro, pois o Senhor continuará revivendo estes escritos, este conteúdo, essa mensagem. O Espírito Santo estará aí, porque ele tem que estar atento à sua criação, à humanidade, porque o Senhor quer salvar a humanidade. Bom, e é assim que no verso 7 diz, e permanecei naquela mesma casa, comendo e bebendo o que tenham, porque o obreiro é digno de seu salário. Não andeis mudando de casa em casa. Então diz que como era o obreiro era digno de seu salário. O Senhor sabia que as pessoas daria alimento e hospedagem a esses evangelistas, assim o digamos. E hoje em dia acontece o mesmo. Agradecemos ao Senhor, Ele é o mesmo ontem e hoje. Verso 8. Em qualquer cidade onde entreis e vos receberem, comei do que vos ponha diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade onde entreis e não vos recebais, saindo pelas ruas dizei, até o pó de vossa cidade, eram dizer, até o pó de vossa cidade que se pegou em nossos pés, sacudimos contra vós. Bom, o Senhor muito forte, muito rigoroso, muito estrito aqui o Senhor, nessas ordenanças, com estes 70 evangelistas que enviou ali para pregar. Mas o Senhor o disse, e assim, pois se cumpriram essas coisas. E aqui diz, até o pó, diz, de vossa cidade que se pegou em nossos pés, sacudimos, diz, porém, sabei isto, que o reino de Deus está próximo. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho ou as boas novas de salvação. As boas novas, porque as velhas eram a lei de Moisés, o caminho de salvação. Mas as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. E é o mesmo reino de Deus, diz, o reino de Deus está próximo. Diz, digo-vos que naquele dia será mais tolerável o castigo para Sodoma que para aquela cidade. Então nós vemos aqui, porque na história lemos, que o Senhor castigou a 2 cidades, Sodoma e Gomorra, as castigou, as incendiou, as destruiu, porque todos os habitantes estavam pecando e praticando muitas coisas, muitas ofensas graves diante de Deus, fazendo muita maldade. E Deus os castigou a todos, porque diz que somente um personagem foi o que saiu dali e castigou aquelas cidades naquele tempo. No entanto, para o futuro, para o dia do juízo, no juízo final, diz que estas cidades têm que comparecer diante de Deus para serem julgadas já em espírito. Foram castigados fisicamente, todos morreram, e agora vem o castigo espiritual, no sentido espiritual.
E por isso lhes dizia o Senhor Jesus: naquele dia do juízo, será mais tolerável o castigo para Sodoma que para aquela cidade que rejeitou o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para esta cidade, ou estas famílias, ou estas pessoas que rejeitou o reino dos céus, a pregação, que eles foram para pregar, fizeram milagres, sinais, e lhes pregou que o reino dos céus estava próximo, que tinham que crer em Jesus Cristo, no enviado de Deus, e que eles não creram. Então diz que no dia do juízo, o castigo será mais forte para essas pessoas incrédulas, que não aceitam o verdadeiro evangelho, que não aceitam a Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus. Então diz que o castigo será mais forte que esse que Deus deu a Sodoma e Gomorra. Isso é o que diz esse verso. E seguimos aqui, no verso 13. Diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, cidades ali, que se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os milagres que em vós fizeram. Tiro e Sidom se encontram essas histórias nos livros dos profetas, em Isaías, Ezequiel, Amós, Zacarias. Esses profetas mencionam a estas cidades que estiveram em guerras e que se foram contra o povo, pois os israelitas, e que de certa maneira eles também fizeram o mal diante de Deus, ainda que não fossem israelitas. Mas diz que aqui no juízo, em Tiro e em Sidom, diz que seria mais tolerável o castigo que para estas cidades nas quais já tinham pregado o evangelho, Corazim e Betsaida. Pregaram o evangelho, as pessoas não creram. As pessoas repudiaram a palavra do Senhor, rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo e desprezaram os milagres e os sinais que o Senhor fez, ou que seus enviados fizeram. Então o Senhor está lhes dizendo que o castigo será mais forte também para eles, e que aqueles que pecaram na antiguidade, que é mais brando o castigo. O 14. Contudo, no juízo será mais tolerável o castigo para Tiro e Sidom que para vós, diz a Corazim e a Betsaida. E tu, Cafarnaum, que até os céus fostes levantada, até o Hades serás abatida. Hades é o sepulcro, é o profundo da terra. Serás abatida, porque também esta cidade rejeitou o evangelho, rejeitou a palavra do Senhor. Quando lhes pregaram o reino dos céus, o rejeitaram. E no verso 16 o Senhor diz: quem a vós ouve, a mim me ouve. E quem a vós rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Está dando a entender a autoridade e o poder que Deus lhe dá a uma pessoa, a um enviado. O Senhor põe pessoas, aqui como o Senhor diz, como a Bíblia diz em Efésios, que o Senhor na igreja pôs apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, para a obra evangelizadora e para que a igreja se aperfeiçoe. E o Senhor lhes dá poder, autoridade, respaldo. E o Senhor está dizendo: e se os rejeitam, se eles são rejeitados, estão rejeitando a Deus. Então, por isso o Senhor lhes dizia: quem a vós ouve, ouve a mim, e quem não, está me rejeitando. E quem me rejeita, diz, rejeita ao Pai eterno, que o enviou. Para que esse ensinamento fique claro que isso não foi somente naquela época que aconteceram essas coisas, senão que isso é também para o dia de hoje. Porque no dia de hoje temos também o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo e seus dons. E no dia de hoje, também o Senhor tem o seu povo, os seus enviados. Na igreja, na congregação, agradecemos ao Senhor que Ele permitiu que, já em 60 países, ainda que seja um grupo pequeno em cada país, mas aí já está Deus olhando este país pelo grupinho que está aí.
Eles foram enviados. Todos nós fomos enviados. O Senhor nos fez um chamado a todos e está nos enviando para pregar. A todos está nos enviando para evangelizar. E Ele nos diz sempre que nos preparemos lendo e lendo e lendo muitas vezes a Bíblia, e que nosso coração seja limpo para Deus, sem pecado, viver em santidade, em obediência a Deus, sem malícias, sem enganos, sem rancores, sem ambições, sem cobiça, sem avareza, senão com o coração limpo para Deus, ser sinceros e honestos com nossos semelhantes, ser retos com nossos semelhantes. E isso é o que Deus quer, esse coração em nós. Essa é a forma de nos prepararmos também, lendo e aprendendo, e o coração também limpando-o de toda mancha. Essa é nossa preparação de todos nós que somos enviados do Senhor. Porque a cada um de nós, Deus nos tem uma promessa. A todos vocês, Deus lhes fez uma promessa. Os que tiveram oportunidade de receber profecia, Deus lhes fez promessas. E todos somos enviados. E algum dia, cada um de nós teremos que fazer o trabalho que Deus nos enviou. O que Ele nos deu e nos ordenou. Então, esse trabalho é maravilhoso. Porque esse trabalho vai acompanhado de poder, de respaldo, de autoridade. Portanto, que nós todos temos esse dever, e agradecemos também que o Senhor está se manifestando entre nós. Ouvimos os testemunhos de pessoas de diferentes lugares, da maneira como Deus tem lhes feito milagres em suas vidas, curas, e também tem lhes ensinado o caminho. Ensina-lhes o caminho, ensina-lhes o lugar onde devem se congregar. A muitos o Senhor tem lhes ensinado que se congreguem, que venham a esse lugar, porque as pessoas dizem, não, mas é que eu vejo muitas seitas não, denominações de religiões cristãs. E então, aonde eu vou, qual é a verdadeira? Pois a verdadeira é onde Deus se manifesta. E agradecemos ao Senhor que Ele tem se manifestado entre nós, e temos visto suas obras, seus sinais, seus milagres, e temos visto o respaldo do Senhor. Assim que nós não estamos sozinhos, porque aqui o Senhor está nos dando essa responsabilidade, mas a está nos dando acompanhada de poder e de autoridade e do respaldo dele. Agradecemos a Deus. Por isso seguimos em frente e todos somos enviados para pregar o Evangelho, porque tem que evangelizar o mundo. Diz aqui, voltaram os 70, no verso 17. Voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Que beleza! Imaginemos como seria isso. Os demônios se nos submetem? Claro, diz e lhes disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. O curioso é, irmãos, uma coisa, a diferença que há entre a lei de Moisés, quando nós lemos no Antigo Testamento, lemos a lei, que Deus lhe deu os mandamentos, que Deus deu a Moisés para cumprir, e também os mandamentos acerca do templo e dos sacrifícios. E ali não se menciona os demônios, porque os demônios é algo espiritual, do espírito. E o Senhor fez tudo, foi físico, material. Mandou fazer o templo físico, material. Tinha que ser honrado, tinha que ser um templo, pois onde a presença de Deus se manifestaria, não podia ser profanado. Tinha que ser muito respeitado. E não se falava de espíritos, de demônios. Falava que as pessoas tinham que obedecer coisas físicas, materiais. Não coma, não beba, não faça isso, não faça o outro. Tem que fazer as coisas dessa maneira. No entanto, naquele tempo já existiam os demônios, já estavam trabalhando. O diabo já estava trabalhando no povo, já estava trabalhando com as pessoas. Mas naquele tempo não se ressaltava essa parte espiritual, senão o que Deus esperava era que as pessoas cumprissem todo o físico material, tudo o que eles tinham ordenado.
O único espiritual que Deus exigia do povo era que eles dizia: vocês não vão adorar aos ídolos, senão é unicamente a mim. Não vão, com as outras nações, crerem em seus ídolos, em suas religiões, em suas idolatrias, fazer o que eles fazem com todos os seus deuses. Não, porque eu sou o único. Era o que o Senhor lhes ensinava. Mas eles não faziam isso. Por quê? Porque estavam os espíritos e os demônios nas pessoas também, que não os deixavam obedecer a Deus. Nós hoje temos esse grande privilégio, que temos quem nos ajude, porque hoje os espíritos maus vêm a nós para que nós não obedeçamos a Deus, para tirar-nos a paz, para roubar-nos toda a felicidade. Vem, mas temos a ajuda do Senhor. O Espírito Santo está aí e está nos ajudando. Então, nós temos essa grande vantagem hoje no Evangelho de Cristo. Temos essa grande vantagem que não teve o povo na antiguidade. E agradecemos ao Senhor porque a mim me parece que é mais simples hoje, mais simples do que o que viveram os antigos. Para mim foi muito difícil aos antigos obedecer a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Enquanto que hoje o Espírito Santo nos ajuda a obedecer a Deus. Glória ao Senhor! Bem, então por isso aqui o Senhor, quando os 70 chegaram felizes, dizendo que até os demônios se submetem. O Senhor diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou poder. Lhes diz: vou lhes dar a potestade, o poder, para pisar serpentes e escorpiões, referindo-se aos demônios poderosos. A demônios poderosos. Serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Aqui não estava falando das serpentes e dos escorpiões que vamos encontrar por ali, senão que são as serpentes, como as serpentes venenosas que matam, e os escorpiões também tiram a vida, a potestade ou poder que tem esse demônio para fazer mal. E o Senhor dizia: vou lhes dar poder sobre eles quando vocês sejam perseguidos por essas serpentes e escorpiões que são demônios poderosos. Diz: eu vou lhes guardar, vou lhes livrar, eu vou lhes dar o poder para que vocês repreendam e esses demônios tenham que fugir de vocês. E assim o Senhor hoje em dia tem feito isso conosco. Vivemos a experiência. Temos repreendido espíritos fortes que vêm às nossas vidas fazer-nos mal. E o Senhor tem nos dado esse respaldo, esse poder, para que esses espíritos saiam e deixe livre a pessoa. Glória ao Senhor. Então, o que aconteceu ontem com esses 70, hoje acontece também conosco. Agradecemos ao nosso Deus. Diz, vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Glória a Deus. Assim foi e assim tem sido hoje também. E assim será no futuro. Diz o 20, mas não vos regozijeis, lhes diz, mas não se regozijem de que os espíritos se submetam a vocês? Não. Mas regozijai-vos, porque vossos nomes estão escritos onde? Nos céus. Glória a Deus. Isso é o mais importante, que nós devemos nos preocuparmos que nossos nomes já estejam na lista, ali no livro um livro que o Senhor tem, onde Ele escreve toda a nossa vida diária. E é aí onde o Senhor nos escreve, e estamos aí escritos. Queremos isso, que nosso nome esteja escrito no livro da vida. Isso é o principal, e o Senhor diz: requisitos para os que querem que seus nomes estejam escritos no livro da vida. Requisitos: conhecer a Deus, confiar em Deus, ter fé e cumprir seus mandamentos. Quais são os mandamentos? Bom, tem que analisar cada mandamento e cumpri-lo. Deixar de pecar, afastar-se do pecado, viver a vida santa, reta com o Senhor. E esses são os requisitos para que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. E logo o restante, pois tudo vem por acréscimo.
O restante que é a forma como Deus vai nos usar, que Deus vai usá-lo para fazer milagres, sinais, que é imposição de mãos, que é profecia, que é bom, que já oramos pelos doentes, que as pessoas se curaram. Isso já vem por acréscimo, mas o principal é os mandamentos. Cumprir, fazer os mandamentos do Senhor. E seguir esse caminho, esses são os requisitos principais para que nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Bendito é o Senhor, Deus nos ajudará. Se amamos ao Senhor, Ele nos ajudará. No 21, naquela mesma hora, Jesus se regozijou no Espírito Santo, e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. Eu digo também dos filósofos, e as revelaste aos pequeninos, mas não é aos pequeninos de idade, senão aos de coração, humildes e simples, como de uma criança. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Esses 70 que o Senhor enviou, Ele os via como umas crianças, porque levavam esse coração de criança fazendo o trabalho, e com o coração de criança regressaram, dizendo ao Senhor que vinham felizes, cheios de gozo e de alegria, estes 70, porque disseram: até os demônios se nos submeteram. E por isso o Senhor lhes dizia: obrigado, Pai, porque todo esse mistério, toda essa grandeza, todo esse poder manifestado foram dados a essas crianças, a esses 70 que eu enviei, mas não somente a eles, é para todos aqueles, desde esse dia, a todos aqueles que vão servir a Deus, a todos aqueles, a nós, que o Senhor quer que tenhamos coração de criança, coração humilde e simples, sem malícia, sem rancor, sem ódio, sem engano, sem mentiras, sem fraudes, nem golpes. As pessoas mentir para as pessoas, nem roubar ninguém. Isso se chama ter o quê? Um coração de criança. Portanto, quantos quer ter o coração de criança ou queremos? Eu sou a primeira que quero ter um coração de criança, porque isso é um requisito importante. E aqui o Senhor diz: obrigado, porque nenhum sábio, nenhum entendido, nenhum inteligente, nem porque estude, o Senhor não lhes deu, senão o que tem coração de criança, é ao que lhe dá todas essas grandezas e todo esse poder. Agradecemos a Deus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o queira revelar. Isto é um mistério muito grande. Diz: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes à parte: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Diz: felizes os olhos que veem o que vocês estão vendo. O que era o que eles estavam vendo? A Deus, estavam vendo a Deus em um ser humano. E eles não percebiam que estava aí. Eles viam o mestre, viam o profeta, o mestre, o Senhor, que sabia muito, mas eles não conseguiam distinguir nem medir o que estavam vendo. A Deus mesmo, convertido em um ser humano, falando-lhes e ensinando-lhes e dando-lhes ordens. Agradecemos a nosso Deus o que Ele faz e revelando-se os mistérios. E diz o 24: porque vos digo que muitos profetas e reis na antiguidade, muitos profetas, enumeremos: Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os restantes dos profetas e os reis, eles desejaram ver o que vocês estão vendo. E eles não puderam ver, porque os profetas profetizaram acerca desse personagem, mas nunca o viram. E os reis souberam também que Deus falava de um personagem que viria no futuro, que o enviado, mas eles não o viram, enquanto que esses sim estavam vendo ao Senhor. E por isso diz: porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e eles não ouviram. Por isso vocês são felizes. Aqui seguimos no verso 25.
E eis que um intérprete da lei se levantou e disse para prová-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor lhe disse: O que está escrito na lei? Como interpretas? Se é mestre da lei. Se és mestre da lei, não leu o requisito para ganhar a vida eterna? Certamente o Senhor quis lhe dizer isso. E lhe diz: Não leu o que está escrito na lei? Aquele respondendo disse: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, aí somente a palavra teórica. Amarás e já? Sim, amar e já, com isso é o suficiente. Sim, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, sim. Então pronto, isso é o suficiente, diz: amarás a Deus e já, pronto. Amo a Deus, mas as pessoas não, aos demais não. Eu tenho inveja, tenho ódio, tenho raiva, vingança contra as pessoas. Ah, mas a Deus sim, eu creio nele e o amo. Isso, o que é amar? Assim, muitos diziam, nós ao melhor alguma vez dissemos isso. Não entendíamos o que era amar a Deus. Acontece que aqui lhe disse, respondeste bem, que se tu amas ao Senhor com todo o teu coração, tuas forças, tua alma, tua mente e o próximo também. O que é o que tens que fazer? O Senhor lhe disse: o que é que tem que fazer então, para que se cumpra isso? E certamente eu creio que o outro não pôde nem responder ao Senhor, mas o Senhor lhe disse: respondeste bem? Sim. Portanto, que você tem que fazer isso para que tenha a vida eterna. Faz isso e viverás, quer dizer, faz isso e viverás a vida eterna. Mas tem primeiro que entender e compreender o que significa amar a Deus. Como é que se ama a Deus? Como é que tem que amar a Deus com o coração, com a alma? O que é o que tem que fazer para dizer que estamos amando a Deus? Se dizemos que estamos amando a Deus, é porque estamos cumprindo seus mandamentos. É porque deixamos de pecar. E assim podemos dizer: amo a Deus, porque deixei de pecar. Mas se eu continuo no meu mesmo pecado, então eu não estou amando a Deus. E o Senhor, pois como ele era o mestre da lei, aqui onde diz que tem que cumprir os mandamentos e amar a Deus sobre todas as coisas. Está em Levítico 18 para os que querem ler, que tudo é mais claro ali. No entanto, isso engloba, não dizemos complexo, mas sim, engloba muitas coisas. Essa frase de amar ao Senhor, ou essa oração, ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tuas forças, com tua mente, e também ao próximo. Isso é tão difícil. Difícil? Alguns dirão, quão difícil é. Mas quando nós começamos a amar a Deus, Ele o primeiro que faz é limpar-nos. E começa a limpá-lo e a limpá-lo, então a mim já não se faz difícil cumprir com esses mandamentos, com isso que o Senhor está dizendo aqui. Porque já ficará mais fácil para mim, porque o Senhor já tirou muito e muito do meu coração e me limpou tanto o Senhor, que já no meu coração não está senão Ele. Então, me é muito fácil compreender e me é muito fácil cumprir essa ordem, cumprir esses mandamentos. E amar as pessoas também, porque tem que amar as pessoas igual. Então, com a ajuda de Deus, nós conseguiremos fazer essas coisas. Para quê? Para que nossos nomes estejam o quê? Escritos ali no livro da salvação eterna. E aqui, no 29, diz: mas o intérprete da lei, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque o Senhor lhe disse que tinha que amar a Deus com todas as forças de sua mente e de seu coração, e que também ao próximo. Ele disse: e quem é o próximo? E o Senhor então lhe deu foi uma ilustração, para que as pessoas entendam quem é o próximo, lhes deu uma ilustração. Respondeu Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó,
e caiu nas mãos de ladrões, os quais lhe roubaram. E ferindo-o, foram-se, deixando-o meio morto. Coincidiu que descia um sacerdote por aquele caminho, e vendo-o, passou pelo lado oposto. Era um sacerdote, não é? Pois supunha que tem que fazer grandes obras de misericórdia ao sacerdote. Bom, diz, o viu e passou no lado oposto, não o auxiliou. Da mesma forma, um levita, um levita também eram pessoas que trabalhavam semelhante ao sacerdote, fazendo bens às pessoas. Diz, da mesma forma, um levita chegando próximo daquele lugar, vendo-o, passou pelo outro lado. Mas um samaritano. Então, esse samaritano não pertencia ao povo de Israel, parecia, porque eram como inimigos naquele tempo. Tinha uma grande inimizade entre os samaritanos e os judeus. Então diz, um samaritano passou, que seguia seu caminho, passou perto dele e vendo-o, teve compaixão dele. Aproximou-se, vendo suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, colocou-o sobre sua própria cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 8 gramas de prata, que era o dinheiro da época, e os deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. Tudo o que gastares a mais, eu pagarei a ti quando regressar. O Senhor diz, no verso 36, quem, pois, desses 3 te parece que foi o próximo do que caiu nas mãos dos ladrões? Então, ele disse, o que usou de misericórdia com ele foi o próximo. Ele foi o que se aproximou de mim, o que chegou comigo e me auxiliou, me ajudou, deu-me comida, vendou minhas feridas, ele me ajudou. Esse é o meu próximo, esse. Um que não era da minha raça, nem da minha família, nem do meu sangue, nem do meu povo, senão simplesmente passou e teve misericórdia e se aproximou de mim. E teve misericórdia de mim. Então, esse é o próximo. Portanto, que se nós vamos dizer quem é o meu próximo, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa onde eu ande no mundo, onde quer que eu esteja. Eu vá em um local, em um lugar. Hoje vivemos o modernismo. Suponhamos, vamos a um aeroporto. Tem muitas pessoas que não são da minha raça, não são do meu sangue, não são, do meu povo, quem sabe? Então, um deles, de repente, precisa que eu o auxilie em algo. Então, eu tenho que me aproximar e ajudá-lo, se eu posso fazer. E o ajudo. Isso se chama próximo. Me converti no próximo dessa pessoa que precisa. Então, o próximo não é que seja o tio, a mãe, o esposo, a esposa, não. É servir e ajudar a pessoa que está aí próxima e que precisa da ajuda, do auxílio, o que precisa, que se está morrendo de fome, quem quer que seja, eu não sei quem é, não é da minha família, mas se está morrendo de fome, eu tenho que socorrê-lo. Dá-lhe. Isso se chama me converto no próximo dessa pessoa que precisa. Bom, depois estudaremos mais acerca do próximo. E aqui vamos no 38. Não, aqui no verso 36 diz, quem, pois, desses 3 te parece que foi o próximo do que caiu nas mãos dos ladrões? Pois o samaritano que ele ajudou, que teve misericórdia, diz, ele é o próximo. Então Jesus lhes disse, vai e faze o mesmo. Ajude, auxilie, estenda a mão ao que precisa. O 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou ele numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Esta tinha uma irmã que se chamava Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a doutrina, sua palavra. Mas Marta se preocupava com muitas tarefas e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu Jesus, Marta, Marta, estás preocupada e agoniada com muitas coisas? Mas somente uma coisa é necessária. E Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada? Bom, aí estava falando, era que Maria estava
ouvindo ao Senhor a palavra de Deus, a doutrina, interessada nas coisas do Senhor, e a outra estava distraída nas coisas materiais da vida. Então, nós sim vivemos no mundo e precisamos do mundo e precisamos das coisas materiais da vida para sobreviver. Precisamos das coisas materiais da vida, mas não ponhamos o coração no material, nas coisas materiais da vida, senão preocupemos-nos primeiro lugar para nosso Deus, o primeiro lugar para dar graças a Deus, para acordarmos, Senhor, um dia mais de vida. Obrigada, Senhor. Hoje, meus afazeres serão os mesmos de todos os dias, mas tu comigo, porque os perigos espreitam, porque a morte espreita, porque por todas partes ronda o mal e qualquer coisa pode acontecer, Senhor. Estejas comigo e dedicarei um tempo para orar, dedicarei um tempo para ler tua palavra. Já depois tem que fazer as coisas materiais que tem que fazer, mas o coração não tem que pôr nas coisas materiais da vida, senão em Deus primeiro. Pois isso aconteceu aqui a Marta e a Maria, que Marta queria ter a casa limpa, organizada. Então, é claro que ela não tinha tempo para ouvir a doutrina que o Senhor estava ensinando. No entanto, a outra disse, pois eu não faço nada, porque eu estou aqui fascinada ouvindo ao Senhor. Glória a nosso Deus. Vamos ver que quantos de nós queremos ser assim como Maria, de nos preocuparmos por aprender dos caminhos de Deus primeiro, nos preocuparmos por orar e agradecer a Deus e buscar a Deus e agradá-lo primeiro, antes das coisas materiais da vida. Todo o material devemos tê-lo em segundo plano, mas não em nosso coração, porque em nosso coração deve estar é nosso Deus. Portanto, que lutemos, e os convido para ler a Bíblia. Os convido para que dediquem tempo e se lembrem de Deus. 1 minuto em sua vida. Clame a Deus, invoque a Deus, e Ele vai ouvi-lo e vai abençoá-lo. Quando possa congregar, vai e congregue-se em um lugar, em uma igreja. Na Igreja Ministerial de Jesus Cristo, congregue-se. E ali vai receber a profecia, os conselhos de Deus, vai o consolo do Espírito Santo, porque Ele é o Consolador. Portanto, que meu Senhor os abençoe grandemente a todos e a todas. Aqui também os irmãos, vamos orar. Bendito Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Rei, nosso Deus, nos fizestes com tua mão. E aqui estamos, Senhor, na tua presença, buscando teu rosto, alegrando nosso coração cada dia por tua manifestação, pelos prodígios, pelas curas e os milagres que fazes continuamente, porque tens ouvido nossas orações muitas vezes, tens ouvido nosso clamor. E muitas pessoas têm sido curadas, libertadas. Muitas tiveram a oportunidade de receber teus benefícios, tua proteção, teu amor, teu guia, teu ensinamento, porque Ele lhes ensina, para muito lhes ensina seu caminho. Tem muitos que não entendem, não compreendem onde assistir, onde congregar-se, e tu lhes ensinas onde devem ir para se congregar. Obrigada, Senhor, porque tu ensinas tudo isso, Senhor, em detalhe. Obrigada, eterno Deus. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos para que nós tenhamos esse coração de criança e que nosso coração seja limpo e que nossos nomes estejam escritos lá no livro da vida. E ajuda-nos, Senhor, a viver a santidade e a ter a perfeição que tu queres que nós tenhamos. Ajuda-nos, porque nós queremos pertencer à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Queremos ser filhos de Deus. Obrigada, Pai. E também te peço, Senhor, que estendas tua mão que cura.
tua mão milagrosa nas pessoas que têm diversas doenças. Não posso enumerar as doenças, Senhor, mas tu as conheces. Ajuda a cada pessoa, porque cada pessoa também está te clamando e está te pedindo um milagre. Ouça, Senhor, a oração do aflito. Ouças a oração daquele que está doente em uma cadeira de roda ou em um hospital ou em uma cama, que não se pode mover. Senhor, tenha misericórdia. Sejas tu curando e libertando, meu Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, eterno Deus. Liberta também e repreenda bruxarias, feitiçarias e maldições. Sejas tu libertando a cada pessoa, Senhor, e ouças a oração de cada um. Obrigada, Senhor. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos. Senhor, cantaremos para ti com nosso coração e te diremos assim: Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Glória a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Que o Senhor os abençoe grandemente. Para as crianças, um forte abraço para vocês. Até breve, meus queridos irmãos e irmãs.